É preciso ter visão de Deus para desfrutar o sucesso. John Bevere, em seu livro Movido pela Eternidade. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje, no segundo dia de reflexão com o tema Quem eu sou no meio da crise. Crise, pode ter crise em seu casamento, no seu trabalho, relacionado aos seus filhos. Qual é a crise que você vive hoje ou que você já passou e que você precisa refletir como se comportou? A verdade é que no meio de uma crise prevalece o nosso caráter. Por quê? O caráter é um conjunto de características, de traços que eles agem e reagem em uma situação. Então, se hoje eu passo por uma situação de crise, qual é a minha reação a essa tribulação da qual eu passo? E o mundo, ele nos ensina algo. Ele diz que sempre temos que observar os nossos direitos, lutar por esses direitos e assim teremos sucesso. Mas quais direitos nós temos? Direitos onde pessoas dizem que é a verdade, que nós temos que vencer sempre, ou um direito de desfrutar do sucesso, mas um sucesso a partir de uma visão de Deus. Então, no meio de uma crise, eu preciso reagir, mostrar quem eu sou em Deus e não mostrar quem eu sou de uma velha mulher, de uma mulher não transformada, onde foi estruturada diante de uma história de vida, estruturada diante de ensinamentos de pais, de contextos sociais que me levam às vezes para longe do que realmente Deus deseja para a minha vida. Então eu preciso analisar qual é o sucesso que eu quero ter no meio de uma crise. Se você é uma mulher que entregou a sua vida no altar do Senhor, eu tenho certeza que o sucesso que você quer ter nesta crise que você passa hoje é o sucesso dentro do plano de Deus. E John Bevere, em seu livro Movido pela Eternidade, ele diz algo muito interessante para nós, que eu vou compartilhar com você na leitura da parte de um parágrafo que diz assim: o sucesso muitas vezes é interpretado por nós segundo a forma pela qual a sociedade o define, e não como Deus o vê. Ele é visto com olhos temporais em vez de ser visto com olhos eternos. Isso gera uma compreensão nebulosa do sucesso e acaba resultando em buscas erradas. E ele afirma em uma frase: a sabedoria gera o sucesso, que gera a satisfação duradoura. Em Provérbios 9:12 diz assim: se você for sábio, o benefício será seu. E estamos em uma análise da vida de Abigail, hoje na segunda parte, que diz sobre como Abigail reagiu a uma crise que vivia no tempo onde Samuel, um profeta, tinha acabado de falecer e que seu marido, Nabal, tem como significado em seu nome duro, perverso, tolo. E era exatamente essa reação que ele teve a partir de um pedido de Davi. E Davi reage também à resposta de Nabal, dizendo que os seus homens deveriam cingir-se com as espadas, ou seja, uma luta aconteceria. Era o contexto que Abigail vivia, que está descrito em 1 Samuel capítulo 25. E Abigail, então, ela tem uma visão de Deus em relação a essa crise da qual vivia, mesmo porque era uma mulher conhecida como uma mulher de bom entendimento e formosa, ou seja, ela tinha uma qualidade, ela era bem agradável e ela era inteligente, ela tinha o bom senso, uma inteligência não do conhecimento técnico de algo, mas ela tinha um conhecimento na questão do discernimento, do pensamento, da calma sobre uma situação. E naquela situação, sabendo aquelas pessoas quem era Abigail, uma mulher de bom entendimento e formosa, no sentido de ser uma mulher agradável, diferente do seu esposo, que por causa da característica, do caráter do seu esposo, uma guerra ia se instalar no meio daquela crise. Um dos jovens tem o discernimento de falar primeiramente com Abigail, dizendo que se falasse com Nabal,
o sangue seria certo naquela ocasião. E este moço, então, este jovem, chega até Abigail e pede para que ela tome uma decisão. E a decisão que Abigail tem, toda a estratégia que ela tem, todo o esperar que ela tem, é a partir do consenso que tinha sobre o sucesso de uma crise. Era um sucesso com a visão de Deus, um sucesso descrito como está aqui no livro de John Bevere, que diz que o nosso sucesso não é a partir do que a sociedade define, mas a partir daquilo que Deus tem para aquele momento, a partir do que Deus tem como objetivo para uma situação e como o Senhor deseja solucionar no momento de crise. Não é da forma como a sociedade impõe, mas é a forma como você reage a partir de um coração transformado em Deus. E John Bevere também, ele fala em seu livro, dizendo assim: a sabedoria nos dá o conhecimento e a capacidade para fazermos as escolhas certas no tempo oportuno. Aquele jovem tomou a decisão correta. E Abigail, que vai nos ensinar, como uma mulher de bom entendimento, ela tinha uma sabedoria para escolhas certas no tempo oportuno. Aquele era o tempo de escolhas certas. E ela aproveitou a oportunidade e não se entregou àquele momento de crise. E continua aqui neste parágrafo: a verdadeira sabedoria não é dada aos que têm uma mente afiada. Ela é para todos os que temem ao Senhor e estão em Cristo. Para construir uma vida de significado eterno, você precisa fazê-lo através da sabedoria de Deus. Provérbios 9:2, na tradução da NVI, diz assim: se você for sábio, o benefício será seu. Então nós precisamos ser sábias diante de uma crise, parar, olhar, esperar o preparar de Deus, como Abigail esperou quando aquele jovem contou o que estava acontecendo a Abigail. E o que Abigail fez a partir do momento em que ela fica sabendo daquela história. Então, no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, quando aquele jovem, a partir do versículo 14, fala sobre o ocorrido, ele diz assim no versículo 17: olha, pois agora e vê o que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Então aquele jovem coloca sobre Abigail uma solução sobre aquela situação. E como que Abigail reagiu? Como que você tem reagido contra a afronta de alguém, seja do teu esposo, dos teus filhos, do teu patrão? Como que você tem reagido às afrontas que vão contra a moral, contra a ética? Como que você tem reagido em relação às crises? Uma pessoa que chega até você e te coloca em uma situação de reação de ira e você diz: eu preciso parar, olhar a situação e desenvolver um raciocínio, uma reação que seja contrária àquilo que a sociedade diz que é para ser. A sociedade diz que você tem que lutar com as mesmas armas. Nabal provavelmente ia lutar com as mesmas armas de Davi, mas Abigail, uma mulher de bom entendimento e formosa, diz no versículo 18: então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostados e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre o jumento. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, e eis que eu vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com ele, e disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo que este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Abigail toma uma atitude de ir ao encontro de Davi com todos estes itens, para então suprir Davi e seus homens.
E Davi enxerga aquela situação como tratá-lo com o bem e não com o mal. Mas o que Abigail fez? Ela não se desesperou com a resposta de Nabal, dada a Davi. Ela se apressou e tomou 200 pães. Ela se fortificou, não com espadas, mas com suprimentos àquele homem, com alimento, com discernimento a Davi. Então ela atenta ao que o jovem tinha contado a ela. Ela se prepara adequadamente. Como que você tem se preparado para enfrentar uma crise? Se você recebe uma resposta inadequada de alguém, a tua contra-resposta, ela está no mesmo nível inflamado de angústias, de dores, de insensatez, ou você se apressa em buscar o alimento correto, as armas corretas para contrapor a resposta que você acaba de receber? Como que você tem lidado com as situações? Abigail nos ensina que primeiro preciso conhecer a história, entender o que está acontecendo, para que eu seja munida de ferramentas, de armas corretas para combater a crise da qual eu passo. Se você combater a crise da mesma forma, no mesmo embate de ofensas, no mesmo embate de respostas, no mesmo embate de armas, você pode levar essa crise a uma destruição de relacionamentos, a uma destruição de empatias e não aceitar a forma como Deus deseja trabalhar nessa situação. Nosso sucesso no meio de uma crise, não podemos declarar guerra com sangue, mas declarar a paz, porque a pessoa que aparecerá nesta crise é uma pessoa transformada pelo amor do Senhor, uma pessoa transformada pelo que o Senhor tem ensinado, uma pessoa com discernimento, uma pessoa agradável, onde todo o embate ele será cessado, porque você não deu razão para que o embate continuasse. Evidente que há situações em onde você vem com uma resposta, mesmo que seja uma resposta no bom senso, a situação ela dure além do que você gostaria. Mas isso tudo é o Senhor trabalhando nos corações. Às vezes o embate ele não será cessado imediatamente, porque Deus deseja algo nessa situação. Mas o importante é que a semente foi colocada, a semente do bom senso, a semente do discernimento, a semente do amor. Abigail nos ensinou na primeira parte que precisamos esperar o preparar de Deus, precisamos conhecer toda a situação para que nós venhamos com alguma resposta. E Abigail também nos ensina que quando nós conhecemos toda a situação, precisamos nos apressar e nos munir, mas de armas, de discernimento, armas direcionadas por Deus e não armas no mesmo propósito que o opositor deseja, de guerras, de sangue, de injúrias, de ira, de contendas, de falta de perdão. Que você não seja essa mulher, que você seja como Abigail, preparada com discernimento da parte de Deus. E continue conosco com os ensinamentos de Abigail. E por que Abigail alcançou esse discernimento? Porque Abigail era uma mulher que buscava a paz. Que você seja essa mulher que busque a paz, não ignorando a situação, porque a situação ela existe, mas buscando a paz. E o Espírito Santo que direciona, que fala ao teu coração, ele encontre morada, ele encontre um coração aberto para resolver a situação de crise que você passa hoje. Continue conosco, porque Abigail tem mais a nos ensinar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.